a agenda é de Deus, não é nossa. Ou, na nossa agenda, nós submetemos a Deus aquilo que nos ocupa e que nos preocupa. Então, o que não é o jejum? O jejum não é simplesmente abstinência de alimento, isso aí chama dieta. Também não é greve de fome. Greve de fome é ato político, não é jejum. Não é e aqui eu acho que é a coisa mais importante. O jejum não é um passo a mais na oração, como se você quisesse que Deus fizesse alguma coisa para você, ou você estivesse pedindo alguma coisa para Deus, mas aquela coisa é tão importante, ou tão difícil, é tão improvável que aconteça, que além de orar você vai jejuar. Então é como se você colocasse umas fichas a mais na sua oração, e essa ficha a mais é o jejum. É um argumento a mais, é um argumento mais pesado, é uma força a mais. É como se você estivesse numa queda de braço com Deus e o jejum é uma segunda mão que você colocaria aqui para dar força para a sua mão. Então o jejum não é isso. O jejum não é uma experiência de argumentar mais enfaticamente com Deus. Então eu insisto, o jejum é você abster-se e privar-se, inclusive, do alimento, para colocar o seu foco em Deus e a sua atenção exclusiva em Deus. Então, por exemplo, eu não tenho a prática e o hábito do jejum no sentido de colocar na minha agenda. Mas sim, eu tenho momentos em que, entre aspas, eu esqueço de comer. Ou eu priorizo o que eu estou fazendo na minha devoção, no meu estudo, na minha meditação, e eu digo assim, olha, a minha atenção exclusiva a Deus é mais importante do que isso. Mas eu acho, e agora digo eu, que é a minha compreensão, é que a abstinência do alimento gera em nós, traz para nós momentos de aflição e tentação e desconforto físico. E é nesses momentos em que nós somos confrontados com a nossa situação e aquilo que nos levou ao jejum. E nesses momentos, especialmente nesses momentos, a gente tem a oportunidade de perceber de Deus a agenda dele dentro da nossa agenda. Agora existe uma outra coisa também que é o perder a fome. Eu estou sem apetite. Eu estou vivendo uma situação em que eu estou sem apetite. Então, por exemplo, a mãe que tem uma criança no hospital e ela está ali no corredor e alguém diz para ela, a senhora precisa comer alguma coisa. Ela diz, não, eu estou bem. É como se ela dissesse, então, existe alguma coisa mais importante do que eu me alimentar. Agora, a minha atenção não é para comigo, eu estou abrindo mão da minha vida em favor de algo muito mais importante. Só que o perder a fome por si, a perda do apetite por si, não é jejum. Mas a consciência de que há situações que roubam o nosso apetite, literalmente. Tem gente que em situações de ansiedade o apetite aumenta, né? Correm para a geladeira. O jejum é um lugar para onde a gente pode correr. O jejum é a abstinência de algo para que nos dediquemos exclusivamente à atenção a Deus.
O jejum é a abstinência de alimento com uma motivação espiritual em que Deus ocupa o centro e quase que exclusivamente a nossa atenção. Isso que eu entendo que é o jejum. E nas situações em que eu perco o apetite, eu falo, eu estou sem apetite, porque isso está me afligindo, isso está me incomodando, isso está me gerando angústia, isso está me deixando ansioso, eu estou sem apetite. Mas eu vou colocar essa abstinência diante de Deus e eu vou propositadamente me abster para me dedicar a Deus. Principalmente porque tem um detalhe que todos os místicos e orientadores espirituais, eles falam, é que o jejum inclui o nosso corpo e prepara o nosso corpo para as experiências espirituais. Exemplo simples. Ninguém almoça uma feijoada e depois vai fazer prova de vestibular. A recomendação para a prova de vestibular é uma alimentação frugal. É o suficiente para estar alimentado, mas nunca empanturrado. Não se faz algo que exige atenção, concentração, memória, percepção, discernimento, criatividade, de barriga cheia. Por quê? Porque o seu organismo está ocupado com a digestão, a oxigenação do seu cérebro está ocupada com a digestão. O seu organismo está ocupado digerindo um alimento. Então a abstinência de alimento prepara o nosso corpo e inclui o nosso corpo. Todos os mestres espirituais dizem isso, que há um estado físico que aumenta a nossa sensibilidade espiritual, aumenta a nossa capacidade de percepção, aumenta a nossa capacidade de retenção. Então, por exemplo, uma pessoa se alimenta pesadamente e vai estudar depois, não vai conseguir. Vai ler um contrato depois, não vai entender. Não vai reter, não vai... Então, o jejum é o prolongamento dessa situação de um corpo preparado para prestar atenção em Deus. Um corpo empanturrado é sonolento. Um corpo empanturrado é preguiçoso. A gente diz assim, nossa, deu uma malemolência agora, depois que a gente teve uma refeição farta, a gente diz, nossa, deu uma canseira. É isso, é porque o corpo está ocupado em metabolizar tanta coisa que ele recebeu. E ele fica indisponível para dar atenção a outras coisas. Então, o jejum é a escolha dessa abstinência para nos colocarmos em atenção e à disposição de Deus. Eu gosto de pensar nisso, aqui. No jejum, eu coloco a minha agenda diante de Deus para discernir a agenda de Deus a respeito da minha agenda. O jejum me ajuda a discernir, a sintonizar mais a presença de Deus. Deus está conosco o tempo todo, mas a gente não percebe, a gente não tem conexão o tempo todo, porque a gente anda muito distraído e ocupado. Então o jejum me ajuda a isso. O jejum ajuda a gente a perceber o nosso próprio coração. O Salmo 139, o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. É no jejum, nessa atenção exclusiva a Deus, quando a gente se dedica à contemplação, à meditação, Deus fala conosco, inclusive, principalmente a respeito de nós mesmos. Deus que nos conhece, conhece os nossos pensamentos e as palavras antes mesmo que elas nos cheguem à boca,